Bom dia! Hoje é dia 4 de julho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja conosco do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que se ouvir essa reflexão que se encontra na sua palavra em João, capítulo 17, versículo 17. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes. E várias vezes o outro discípulo. Dos três discípulos, quem mais íntimos do Senhor Jesus, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição antiga da igreja que João, discípulo do Senhor, é o autor desse evangelho, que confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta 180 depois de Cristo. Nomeou João como autor. No entanto, houve outras suposições no passado, assim como nos últimos tempos. Segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deve ter sido o autor. Contudo, não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia. Empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé, e ela pediu ao Senhor Jesus que seus dois filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito nos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que eles o chamam de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relata duas ocorrências em que João mostra grande zelo. João e seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses três tiveram permissão para estar com o Senhor Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram os enviados para preparar a última Páscoa, e eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus e que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém, quando os discípulos se encontraram pela última vez e finalmente ele foi o único a estar esperando de pé, próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando aparecera a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro, testemunhando pelo Senhor Jesus nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou-se para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até sua morte em uma idade muito avançada, por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura desse evangelho pressupõe a familiaridade do leitor com os três evangelhos sinóticos. A segunda tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo, de acordo com princípios humanos. No entanto, os três primeiros escritores dos evangelhos apresentam a vinda das ações de Cristo resumidamente, desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. É por isso que são chamados de evangelhos sinóticos,
O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados nos Evangelhos sinóticos, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5, mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá a razão para isso no capítulo 20, versículo 30 ao 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes são escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenha vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do Evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, dos quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Numa linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de cerca de 700 palavras, João nos comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João, capítulo 8, versículo 58, e no capítulo 17, nos versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus, e João o chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo o Deus eterno, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento dizia a si mesmo: Eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. E eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha o poder para dar a vida e teve o poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 passos em seu evangelho. Esta é a principal razão pela qual subimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridade, diferença entre os evangelhos de João e os evangelhos sinóticos. O caráter especial do evangelho de João se deve ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distintos, separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judeia. Isso ocorre antes do seu ministério na Galiléia. João nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo em seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer como novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu. Todos esses acontecimentos apontam o contraste que os homens não podem superar entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e se cumpriu a obra de redenção na cruz. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 17, a oração do Senhor Jesus por seus entes queridos. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé a menos que a fé seja constantemente concedida por Deus. Presto o meu testemunho para que não há alegria em todo este mundo que a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isso é o paraíso. Quando as harpas de ouro e as ruas como vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, pode-se muito bem desistir de tudo isso contando com uma gota de um balde se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo João. Agora vamos ler o devocional da manhã. Santifica-os na verdade. João,
capítulo 17, versículo 17. A santificação começa na regeneração. O Espírito de Deus verte no homem este novo princípio de vida pelo qual ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Esta obra, que começa no novo nascimento, é exercida de duas maneiras: mortificação, pela qual os desejos da carne são subjugados e mantidos assim, e vivificação, pela qual a vida que Deus colocou em nós torna-se uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Isto é o exercido todos os dias no que é chamado de perseverança, por meio dos quais o cristão é preservado e mantido em um estado gracioso, de modo a abundar em boas obras para o louvor e a glória de Deus, e a culmina ou chega à perfeição em glória, quando a alma, sendo inteiramente expiada, é totalmente para habitar os seres santos, à destra da majestade nas alturas. Mas, mesmo que o Espírito de Deus seja o autor da santificação, há, no entanto, uma intervenção que não deve ser esquecida. Santifica-os, diz Jesus na verdade. A tua palavra é a verdade. As passagens das Escrituras que provam que o instrumento de nossa santificação é a palavra de Deus são muitas. O Espírito de Deus traz às nossas mentes os preceitos e as doutrinas da verdade e o aplica com poder. Estes chegam aos ouvidos e são recebidos no coração. Trabalham em nós o querer e o efetuar segundo a boa vontade de Deus. A verdade é o santificador. Se não ouvirmos ou lermos a verdade, não creremos em santificação. Não cresceremos em santificação. Só progrediremos no viver conforme progredimos na compreensão sã. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com relação a um erro, não diga, é simplesmente uma questão de opinião. Nenhum homem que tolera um erro de opinião escapa de cedo ou tarde tolerar um erro na prática. Apegue-se firmemente à verdade, pois fazê-lo você será santificado pelo Espírito de Deus. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, lá no TikTok, nós temos o devocional da noite. E amanhã nós voltamos com o devocional do dia, no período da noite, entre 8 e 9 horas. Que o Senhor te abençoe nesse sábado. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém.